Shalom, irmãos que acompanham esse canal, e olá a todos vocês que chegaram até este vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como ter superpoderes de verdade. Isso aqui não é uma fantasia, não é uma loucura, não é uma mentira. Isso aqui é real, e se você assistir todo esse vídeo, você saberá como conseguir ter superpoderes de verdade. Mas antes de você poder ter superpoderes, você tem que saber o que você prefere. Se você pudesse escolher uma dessas coisas, qual você escolheria? Você prefere ser uma pessoa rica, milionária aqui na Terra, de ter a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, poder comprar qualquer coisa que desejar sem nunca se preocupar com o dinheiro, mas quando você morrer você perder tudo isso aqui? Ou você prefere ser uma pessoa muito famosa aqui na Terra, de ser reconhecida mundialmente e ser lembrada por toda uma geração de pessoas, até mesmo depois da sua morte? Ou então, você prefere ter superpoderes das quais você sempre imaginou ter, de poder voar pelos céus livremente como pássaros, de poder desejar estar em um lugar e com um pensamento instantaneamente aparecer lá, de nunca mais ter que sentir dor, fome ou tristeza novamente e poder viver eternamente neste constante estado de paz, euforia e liberdade sem fim. Eu acho que, assim como eu, você também escolheria ter superpoderes, porque além deles serem muito melhores do que as outras opções, também nunca vão ter fim. E esse é o primeiro passo que você tem que dar para ter superpoderes, preferir isso mais do que qualquer outra coisa nessa terra que você acredite ser mais tangível ou mais fácil de se obter. O segundo passo que você precisa dar para obter superpoderes é acreditar que isso é uma realidade, porque isso realmente é. Eu vou te mostrar provas de fatos históricos que aconteceram de verdade, onde todas as testemunhas desses fatos deram suas vidas como prova de que isso é uma verdade. E isso tudo está relatado no livro mais vendido, mais confiável e mais autêntico do que qualquer outro livro que exista na Terra. É claro que eu estou falando da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que mostra aqui em Marcos 16 a ressurreição de Jesus, que foi o primeiro que obteve superpoderes nessa terra. O primeiro homem que conseguiu ter superpoderes foi Jesus. E aqui nós vemos o que aconteceu com ele assim que ele obteve esses poderes, o que ele podia fazer com esses poderes. Então olha só. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Então ele tinha o poder de simplesmente aparecer. De novo aqui, ó, depois Jesus apareceu em outra forma a dois deles. Então Jesus tinha o poder de aparecer e de mudar de forma. E mais aqui na frente nós vemos, mais tarde Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles comiam. Então Jesus tinha o poder de se teletransportar, de simplesmente aparecer em algum lugar e de mudar de sua forma. Então isso aqui é um superpoder relatado aqui, verídico, onde esses 11 apóstolos, 11 discípulos aqui, que foram testemunhas desses fatos, deram sua vida para testificar de que isso aconteceu de verdade e que é uma verdade. E eles nem acreditaram no começo, porque diz aqui que censurou eles a incredulidade e dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Muitos deles tiveram que ver para crer que isso é uma realidade, e Jesus, quando se mostrou a eles, censurou-lhes pela dureza, pela incredulidade do coração deles, porque é uma realidade. E nós vemos também aqui em Lucas 24, a passagem da ressurreição, que também Jesus tinha o poder de ascender aos céus. Então ele ascendeu e foi elevado aos céus. Então ele tinha o poder de ascender, de ser elevado, de subir, de voar literalmente. E essas são algumas coisas que está relatado aqui nesse livro que Jesus tinha poder de fazer assim que ele foi ressuscitado, assim que ele recebeu os superpoderes. E essa possibilidade que está aberta para nós, porque está escrito aqui em Filipenses 3, você tem que ter a plena confiança em Cristo para você obter esses superpoderes. Mas olha o que diz aqui, lá no versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então eu espero que, se você está vendo esse vídeo, que você espere ansiosamente por Jesus para vir nos salvar, para vir nos resgatar. Por quê? Porque pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele
transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, nossos corpos serão transformados para ser semelhante ao corpo que Jesus teve quando ele foi ressuscitado. Ou seja, ele obteve superpoderes e nós também poderemos obter superpoderes se tivermos plena confiança nele, de que ele vai fazer isso com a gente. Mesmo sem tendo visto o corpo dele glorioso, mesmo sem tendo visto os milagres que está relatado aqui na Bíblia, nós podemos ter o corpo transformado no mesmo corpo semelhante que ele teve, ou seja, nós podemos ter sim estes superpoderes e ainda mais. E quem que pode ter superpoderes aqui? Quem que vai poder obter esses superpoderes que está relatado aqui neste livro que é verídico, que é autêntico, que é mais vendido do mundo inteiro? São as pessoas que estão relatadas aqui em João 1, porque João 1:10, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Então, o mundo foi feito através da palavra que é Jesus, que é ele que ressuscitou. Mas o mundo não o reconheceu, e ele veio para o que era seu, mas os seus também não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, essas pessoas que têm o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, essas pessoas que têm o direito de receberem o corpo glorioso que está relatado aqui em Filipenses, o corpo que Jesus teve, em que ele podia fazer várias coisas, em que ele podia ter superpoderes, que ele podia voar, que ele podia se teletransportar, e coisas que nós ainda nem sabemos que pode ser possível. Então, é possível ter superpoderes, contanto que você creia no nome de Jesus e receba ele, aceite. Esse é o jeito de você ter superpoderes, porque não só é real, é verídico, é fato, mas as pessoas que crerem nisso podem ter também os mesmos superpoderes relatados aqui. Então, o que você deve fazer para obter estes superpoderes? Aqui em Atos 8, nós vemos o exemplo de uma pessoa que acreditou em Jesus e decidiu seguir e se batizar nessa fé. É a passagem de Filipe e o etíope. O etíope era um eunuco que estava indo para Jerusalém para adorar a Deus. E um anjo do Senhor disse para Filipe para ir encontrar ele. E olha só aqui mais para frente o que acontece. O eunuco estava lendo uma passagem da Escritura, quando Felipe, que foi convidado para estar com ele na carruagem, começou a explicar aquela passagem que ele estava lendo e anunciou-lhe as boas novas de Jesus, ou seja, pregou para ele a verdade de Jesus, o que tinha acontecido com Jesus, que ele tinha ressuscitado, e falou para ele crer nisso. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: "Olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado?" Disse Felipe: "Você pode, se crer de todo o coração." Então, se você crê de todo o coração que Jesus é Deus, que Jesus ressuscitou dos mortos, que Ele pagou pelos seus pecados para te dar a salvação, você pode ser batizado. Ou seja, o batismo ele é um direito seu. Ele é o direito de você tomar posse daquilo que você crê de todo o seu coração. O batismo é a confirmação daquilo que você diz crer. Então olha o que aconteceu aqui. O eunuco respondeu: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Então, esse é o passo que você tem que dar. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele tem um corpo glorioso e que Ele vai dar esse corpo glorioso a todos aqueles que receberam Ele, que creram em seu nome e que foram batizados em seu nome. Então, assim, deu a ordem para parar a carruagem. Então, Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Olha que interessante aqui, gente. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente, e o eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então, houve um arrebatamento aqui de Felipe, que aconteceu repentinamente, logo após que Felipe batizou o etíope, o eunuco, que creu que Jesus é o Filho de Deus, que creu que Jesus ressuscitou, e que quis tomar posse desse direito de ser batizado. Então, nós vemos que há um arrebatamento aqui em Atos, que com toda certeza não é por acaso que está aqui. Isso aconteceu com Filipe propositalmente para mostrar que há sim um arrebatamento que vai acontecer repentinamente para as pessoas que creem e estiverem fazendo a vontade de Deus, que é pregar o Evangelho anunciando as boas novas de Jesus para as pessoas.
Este arrebatamento aqui de Filipe simboliza o arrebatamento que vai acontecer no fim dos tempos, logo após a ressurreição dos mortos, que vai dar tanto aos ressuscitados quanto aos arrebatados o mesmo corpo glorioso de Jesus, que possui superpoderes inimagináveis. Isso aqui é uma verdade, está escrito, está determinado por Deus. A única questão agora é se você vai acreditar nisso e seguir o exemplo do eunuco, ou se vai preferir buscar as coisas passageiras desse mundo que nem se compara com o que Deus está oferecendo para você. Então agora você já sabe como ter superpoderes de verdade e tudo o que tem que fazer é tomar a sua decisão. Mas você tem que tomar a sua decisão rápido, porque muito provavelmente este arrebatamento que aqueles que creem estão esperando ansiosamente, que é o que vai nos dar o mesmo corpo glorioso de Jesus Cristo, pode estar acontecendo dentro de uma janela de tempo de 40 dias. É isso mesmo que você ouviu. Esse arrebatamento pode estar acontecendo dentro de 40 dias. Se você não tem acompanhado o meu canal ainda, esse vídeo que eu fiz aqui, que é um dos mais importantes que eu já fiz aqui nesse canal, dá provas históricas, concretas e bíblicas, que tudo isso deve estar acontecendo ainda nesse ano de 2020. Então, se você não viu esse vídeo ainda, assista urgente, porque isso aqui são provas concretas de que tudo pode estar acontecendo ainda nesse ano de 2020. E antes de você vir falar aqui pra mim que ninguém sabe o dia nem a hora, Mateus 24, eu tenho uma passagem de Apocalipse 3, que mostra o oposto disso, porque em Apocalipse 3, a carta para as igrejas, igreja é todas aquelas pessoas que creem, todas as pessoas que creem verdadeiramente e foram batizadas são chamados de igreja. Então, a carta para essa igreja de Sardes, especificamente, diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Então, se você não estiver atento, Jesus virá como um ladrão e você não saberá a hora. Mas qual que é o oposto disso? Se você estiver atento, você não vai ser pego como um ladrão e você saberá a hora que ele virá. Então, a carta para Apocalipse 3 diz que se você estiver atento, você pode sim saber a hora que ele vai vir, porque você não vai ser pego de surpresa se você estiver vigiando os sinais da volta de Jesus, do arrebatamento de Jesus. Então, a mesma palavra, numa parte da Bíblia mais recente do que aquela escrita em Mateus 24, diz que as igrejas, as pessoas que creem, podem sim vir a conhecer a hora que Jesus virá para arrebatar as pessoas. E isso pode estar acontecendo dentro de um período de 40 dias, porque nós estamos aqui em 40 dias para o primeiro limite de 2020. Nós temos uma janela de tempo de 40 dias onde o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, a entrega do corpo glorioso pode acontecer. E isso é verdade, verdade. Nós estamos numa janela de tempo de 40 dias onde isso aqui pode acontecer. Nós estamos no meio de fevereiro e o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, pode acontecer a qualquer momento de hoje até esse primeiro limite aqui, do dia 26 de março de 2020. Por que primeiro limite? Já expliquei isso em outros vídeos. Porque 26 de março vai ser o dia de 1º de Nissan, que é quando, para a Bíblia, o calendário muda de ano, ou seja, um ano novo bíblico. E pode ser que as coisas aconteçam antes ainda do ano virar, ou então até na virada do ano bíblico. E o que nós estamos vendo já, nós vemos tensões de guerras mundiais aqui acontecendo já em janeiro. Nós vemos Trump e Israel falar sobre o acordo do século, que não deu certo, mas já passamos por isso em janeiro. E nós estamos vendo muito mais coisas acontecer agora em fevereiro de 2020. Coisas que apontam para um iminente arrebatamento, para uma iminente ressurreição dos mortos, para um livramento das coisas que vão vir aqui nessa terra. Então nós paramos no último vídeo aqui no dia 6 de fevereiro, e algumas coisas já aconteceram, mas eu quero já ir direto aqui para o dia 11, que é quando as coisas começaram a ficar sérias novamente. Então, nós temos aqui, porta-voz das Forças Armadas Iranianas diz que o Estado de Israel desaparecerá da terra, e conselheiro de Israel diz que o Irã busca pretexto para destruir Tel Aviv até o chão. Olha essa notícia que apareceu no dia 11. O Papa apresentará a religião única,
Se você ouviu isso e não soou um alarme no seu ouvido, é porque você conhece muito pouco das Escrituras, porque o Papa, o líder religioso mais conhecido do mundo ultimamente, que é o Papa Francisco, promoverá uma religião mundial no dia da independência de Israel. Olha quão forte não é essa notícia. Estão falando de uma religião única mundial num dia específico e importante para Israel. Isso aqui é um sinal enorme do anticristo vindo à Terra, porque é o anticristo que vai promover uma religião mundial, uma moeda única mundial e um governo mundial. E nós estamos vendo o líder religioso mundial mais influente do mundo promovendo uma religião mundial num dia importante para Israel. Essa notícia saiu dia 11 de fevereiro, então quão perto nós não estamos do arrebatamento, gente, porque o arrebatamento, a ressurreição dos mortos tem que acontecer antes da revelação do anticristo. E isso aqui é uma coisa que o anticristo vai fazer. Então, nós estamos extremamente perto de obter superpoderes, como eu disse no começo desse vídeo. Os superpoderes estão aí, a qualquer momento nós podemos ser levados ao céu e obter esses superpoderes perfeitos que nenhum dinheiro, que nada nessa terra pode comprar, nem se assemelhar. Também tem uma notícia do dia 11. Trump promete criar força nuclear mais forte do mundo. Então, tensão de guerra, de destruição total. E que mais? Uma notícia aqui do site de Israel, que eu vou traduzir para vocês. A prova do coronavírus e a sua causa foi profetizada na Bíblia e como ela se relaciona com os fins dos dias. Então, Israel, que é os judeus, os rabinos, que não creem em Jesus, que não estão crendo que Jesus é uma realidade e não estão recebendo essa possibilidade de obter superpoderes, essa possibilidade de ser chamados de filhos de Deus. Eles que não creem nisso, eles sabem que eles estão no fim dos dias. Então eles sabem que isso está acontecendo mesmo sem ter completa confiança no Messias, em Jesus. Isso tudo aconteceu só no dia 11. No dia 12, mais uma confirmação, gente, mais uma confirmação. No dia 12, principais rabinos, veja os sinais, o Messias está chegando. Então os rabinos, os judeus que não receberam Jesus, que não são chamados de filhos de Deus, que estão perdendo o corpo glorioso, a oportunidade que foi aberta por Jesus de ter o corpo glorioso, de ter o corpo com os superpoderes. Eles estão esperando o Messias deles. O Messias deles vai ser o anticristo. E todos os principais rabinos estão falando, ele está chegando. Então eles estão esperando pelo anticristo aqui nessa terra. Dia 12 de fevereiro. Também, Israel revela que agora tem como alvo militar as forças iranianas, aumentando a tensão aqui entre Israel e Irã. Trump pede que o Senado dos Estados Unidos não limite seus poderes para a guerra contra o Irã. Então, a guerra contra o Irã ainda está em pauta, não está descartada. E Taiwan, bombardeiros americanos voam perto da ilha após exercícios da China. Então, nós temos aqui mais tensões de guerra acontecendo entre os países do mundo. No dia 13, muitas notícias importantes também que aconteceram. Primeiro, Irã ameaça dar resposta esmagadora a qualquer ação de Israel contra seus interesses na Síria. Olha o que o Irã falou, mas olha o que aconteceu logo depois disso. Israel ataca alvos iranianos perto de Damasco, na Síria. Então, depois que o Irã falou que vai dar uma resposta esmagadora para Israel, Israel vai lá e ataca realmente alvos iranianos na Síria, em Damasco, perto de Damasco. E também, o ministro de Defesa de Israel diz: agora estamos na era do terceiro templo. Se você conhece um pouquinho de profecia, de escatologia, você sabe que o terceiro templo é necessário para várias profecias do fim dos tempos. E eles estão falando que estão na era do terceiro templo, ou seja, nós estamos nesse período do fim dos tempos. Nós estamos pertíssimo do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, daqueles que creram em Jesus Cristo como Messias, que receberam o Filho de Deus para ter o direito de se tornar também filhos de Deus. Então, isso é muito forte, as coisas que estão acontecendo. Mas também tem mais. Erdogan, que é o cara da Turquia, o presidente da Turquia, disse que vai abater aviões russos sobre a Síria. Então as tensões estão aumentando ali na Síria entre os países. E por último, escalada para a guerra. Tensão entre Síria e Turquia cresce com violência em Idlib. Então,
As tensões estão aumentando de guerra porque elas vão continuar até o fim, assim como a palavra diz. Isso aconteceu no dia 13, junto com um terremoto fortíssimo de 6.9 ali na costa das Ilhas Kurilhas. No dia 14, Irã ameaça Estados Unidos e Israel e se diz pronto para atacar. Então olha a notícia que saiu, gente. Comandante iraniano: para os Estados Unidos e Israel, se cometerem um menor erro, atacaremos os dois. Então Irã está ameaçando os Estados Unidos e Israel com ataques, com guerra. E Israel ataca com mísseis e mata 7 combatentes na Síria. Então, qual é o menor erro que eles estão esperando para atacar? Porque a provocação está acontecendo pelo lado de Israel e pelo lado de Irã. Irã diz que está pronto para atacar os Estados Unidos. Dia 14 também. E o presidente da Turquia diz: acordo do século de Trump é plano de ocupação no Oriente Médio. Então, as tensões de guerra devido ao plano de paz, devido aos ataques na Síria, devido a Israel e Irã, estão cada vez mais aumentando aqui nessa semana do dia 14. Irmãos, as notícias do dia 15 em diante são fortíssimas que eu preciso falar para vocês. Primeiro, o Irã diz que está perto de uma guerra com os Estados Unidos depois da morte do general Soleimani. Israel ataca a faixa de Gaza em resposta a lançamentos de 2 mísseis e a Turquia e a Rússia estão se acusando. Então, Turquia e Rússia trocam acusações em meio à tensão no norte da Síria. As coisas começam a escalar no dia 15, mas olha o que acontece aqui no dia 16. Rabino dá um alerta mundial. Olha isso aqui. O título da matéria é Coronavírus foi profetizado no livro de Ezequiel, diz Rabino. Só que o que o Rabino fala é muito mais forte do que só esse título diz, gente. Olha aqui, eu vou ler para vocês o que esse Rabino está falando. Então o Rabino Yosef, um rabino místico israelense aclamado internacionalmente, que atualmente vive no Marrocos, anunciou que tinha uma visão. Olha só, todo mundo sabe que sou muito cuidadoso com o que digo, disse o Rabino a seus seguidores em um discurso gravado. No Shabat, tive uma visão que não era nada simples. Está prestes a haver um enorme choque no mundo na escala do assassinato de um líder mundial ou dos ataques terroristas de 11 de setembro. Então ele teve uma visão falando que vai ter uma coisa muito chocante para o mundo. Ou o assassinato de um líder mundial, guarda isso na sua mente para daqui a pouco, ou um ataque terrorista como daqueles de 11 de setembro. Será uma escala muito difícil e ocorrerá de maneiras muito difíceis. Todos os judeus devem se reunir e fortalecer-se para orar e se arrepender. O mundo vai sofrer um choque que entrará na história como um dos piores. Isso começará em apenas alguns dias. Temos que começar agora para adoçar o julgamento. Então o Rabino teve uma visão fortíssima e ele já está falando para as pessoas se arrependerem porque o julgamento está vindo e eles precisam adoçar o julgamento, ou seja, minimizar o julgamento. Na semana passada o Rabino também fez uma declaração confirmando que sua visão era realmente sobre o coronavírus. Olha só o que ele fala. É importante não permanecer ambivalente, diz o Rabino. Nós devemos estar preparados. O que está acontecendo na China está se transformando em uma catástrofe mundial e as consequências chegarão a quase todos os cantos do mundo. Isso logo ficará claro para todos. Não estou tentando assustar ninguém. Eu só estou vindo para dizer a verdade. Desde o surto, dezenas de milhares morreram na China e milhões estão em quarentena por várias semanas. Quem não morre da doença está morrendo de fome. Gente, o que está acontecendo na China é muito pior do que eu estava imaginando, porque existem vídeos rolando nas redes sociais de que o governo chinês está selando, trancando as pessoas dentro de casa em uma quarentena que já está durando semanas. Depois de um tempo em quarentena, fechado, trancado em casa, acaba a água, acaba os mantimentos, acaba a comida, e as pessoas vão morrendo aos milhões. Isso aqui é seríssimo, seríssimo o que está acontecendo lá, é muito pior do que a gente está imaginando. Então quem não morre da doença está morrendo de fome. Em breve o suprimento de comida acabará e as forças de segurança perceberão que também estão em quarentena e tentarão se salvar. Ou seja, o caos que está acontecendo na China, que não está sendo revelado para a gente em totalidade nas notícias, é muito pior do que a gente estava imaginando, porque o problema não é só o vírus, o problema é que essa nova ordem mundial já está iniciando essa redução populacional de um jeito drástico, com uma nova ordem, com uma quarentena que eles estão chamando, que está prendendo as pessoas aos milhões em casa, sem mantimentos e sem água.
Isso é muito forte mesmo, porque isso pode acontecer no mundo todo. Nós já vimos que o governo brasileiro tem um projeto de lei para fazer um estado de emergência por causa desse vírus, para deixar as pessoas em quarentena também e obrigar vacinação. Isso é muito sério e nós estamos vendo isso começar a ir para todo o mundo, como esse Rabino está alertando. Logo, as pessoas começarão a perceber que tanta informação está sendo escondida do público sobre como o governo está trancando pessoas em suas casas. Estamos entrando no período mais difícil que o mundo experimentou em vários séculos. Então o Rabino está sabendo que a grande tribulação está vindo e está vendo o início dela na China. Que as pessoas estão começando a morrer de fome, não é de vírus, é de fome. A economia do mundo está equilibrada com a China, mas a China está à beira do colapso total. Todas as lojas que vendem produtos chineses terão que fechar. Não existe mais a China como a conhecemos. Isso já aconteceu. Os únicos produtos chineses que temos nas lojas são os que estavam nos armazéns antes do vírus. E haverá ainda mais pragas, mais epidemias. A China ficará totalmente em quarentena. Gente, isso aqui é fortíssimo e é um rabino que está alertando. É um rabino que está dando esse alerta mundial aqui. E o título da matéria não é tão forte quanto tudo que ele falou, porque ele está prevendo aqui um atentado como o 11 de setembro ou o assassinato de um líder mundial importante, que será um choque que entrará na história como um dos piores. Então isso aqui é muito forte, porque olha a notícia que saiu no mesmo dia 16. No mesmo dia 16 o Trump foi ameaçado pelo Hamas. Então do alto do monte do templo, olha só, o Hamas pede que muçulmanos em todo o mundo assassinem Trump. Então no mesmo dia que teve aquela notícia que o Rabino falou, que ele teve uma visão de algum líder mundial morrendo, o Trump foi ameaçado pelo Hamas para que os muçulmanos o matem. Olha quão forte isso aqui não é. Porque além de estar aqui na notícia no mesmo dia que o Rabino revelou isso, nós também sabemos que as cartas Illuminati que foram feitas lá em 1995 preveram que não só o Trump ia ser presidente dos Estados Unidos, mas também diz assim que a qualquer momento, a qualquer lugar, nossos snipers podem te matar, tenha um bom dia. Então eles já estavam prevendo também a morte do Trump nas cartas Illuminati lá em 1995. E também, se você se lembra, a capa da revista The Economist de 2020 mostra Trump aqui na capa como se alguma coisa acontecesse com ele. Logo depois, Brexit, ou Exit, ou saída. Nós temos um irmão aqui que traduziu, que decodificou essa capa para nós. E ele percebeu várias palavras que estão aqui escondidas nessa capa. E algumas delas são muito fortes, porque esse e-mail ele mandou para mim em novembro de 2019. E olha o que está escrito aqui, gente. Tem Xi, ou 11º, mas isso aqui lembra o presidente da China. E também tem aqui Rat, rato, que é o que simboliza um vírus ou uma epidemia. Olha só o que ele escreveu para mim em novembro. Trump embaixo de vermelho seria impeachment ou último ano de Trump, ou então assassinato de Trump, alguma coisa vai acontecer com o Trump. Xi, acontecerá algo com a China, de Xi Jinping. Ele fez uma pergunta aqui com essa palavra Xi que está na capa. E também aqui embaixo, rat, que é rato, ratos em inglês, peste negra da China para o mundo. Antes de acontecer esse surto de vírus da China, ele já estava prevendo alguma coisa, uma peste aqui, que iria começar a partir da China, porque Xi Jinping talvez esteja na capa da revista The Economist aqui. Então, é muito forte, gente, é muito forte o que está acontecendo, porque estão ameaçando o Trump no dia que o Rabino revelou que um líder mundial seria assassinado ou iria acontecer um ataque que nem o de 11 de setembro. E o coronavírus está relacionado com a capa The Economist por causa do rat, que significa rato, que lembra epidemia, lembra vírus. E também com o jogo Illuminati, que diz que a qualquer momento o Trump seria assassinado, o presidente poderia ser assassinado. Então isso aqui é muito forte o que está acontecendo no dia 16 de fevereiro. E também tem mais aqui. Milícia apoiada pelo Irã faz contagem regressiva para a guerra contra os Estados Unidos. As milícias apoiadas pelo Irã já estão esperando uma guerra contra os Estados Unidos muito em breve, em contagem regressiva. E também, o presidente da Turquia ameaça a Rússia com perdas colossais na Síria. Então a tensão na Síria também está continuando a aumentar no dia 16. E no dia 17, mais coisas fortíssimas ainda, que é Irã ameaça atacar Estados Unidos com um vídeo animado. O Irã lançou um vídeo no dia 17, ontem,
que mostrou o ataque dos Estados Unidos contra o Soleimani, contra o general iraniano que foi morto. Interessante aqui que mostra a lua cheia, uma super lua. E daí os mísseis vindo, acertando aqui o Soleimani. E depois eles mostram um funeral do Soleimani, como que foi. E mostram que eles revidaram também numa lua cheia, olha só que interessante. Eu não sei o que significa R313-9400, talvez tenha alguma data escondida aqui nesse vídeo em algum momento. Mas eles mostram aqui que eles revidaram o ataque nas bases americanas por causa do Soleimani, e mostra aqui a base americana sendo atacada. E no final ainda fala que eles receberam um tapa ontem à noite, mas a coisa importante é que a resposta para ações militares não são suficientes. A coisa importante é que a América, a presença corrupta da América na região, tem que chegar a um fim. E eles mostram aqui a bandeira dos Estados Unidos. Então eles estão ameaçando atacar os Estados Unidos e eles lançaram um vídeo para mostrar isso. Então eles estão cada vez mais perto de uma guerra, como mostraram no dia 16 e ainda no dia 17. Também, Estados Unidos se preparam para instalar mísseis de curto e médio alcance na Europa e Ásia, aumentando ainda mais aqui a tensão com a Rússia. E por último, Gog e Magog, Rússia adverte Israel de guerra pela Síria. Então a Rússia também está ameaçando Israel numa guerra ali pela Síria. Então as notícias estão fortíssimas. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje ou nessa semana, mas tudo está caminhando em passos largos para esse mesmo momento em que tudo na Terra vai mudar, em que todas as coisas vão ser diferentes do que eram antes. E nós estamos esperando a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja fiel, da igreja verdadeira, para qualquer momento desde já. Porque essas são as coisas profetizadas na palavra de Deus, que aconteceriam um pouco antes do arrebatamento, e nós também já sabemos que estamos num período de 40 dias, que pode ser que isso aconteça, porque é uma janela de tempo muito importante, esses 40 dias que vai acontecer agora. Então você aí que está vendo esse vídeo, esteja preparado, esteja se santificando, esteja orando sempre, vigiando, para que você seja digno de ser livrado desse período horrível que vai vir aqui no mundo, muito em breve, talvez dentro de 40 dias, porque isso é seríssimo. Se você aqui realmente está a fim de ter superpoderes, se você acredita que isso é possível, se você acredita que está muito perto de acontecer, então esteja preparado, porque a qualquer momento isso pode acontecer. O arrebatamento, que vai nos dar corpos gloriosos como aquele de Jesus, está para acontecer. Então você aí esteja preparado, porque nós estamos muito perto mesmo deste tão aguardado momento. E enquanto nós estamos aqui aguardando o arrebatamento, aguardando a ressurreição dos mortos e a glorificação do nosso corpo aqui terreno, enquanto os rabinos estão esperando o Messias deles e estão profetizando o fim do mundo com as coisas que estão acontecendo na China, enquanto os líderes mundiais estão quase entrando numa guerra mundial aqui e terremotos fortes acontecem, o anticristo, o inimigo de nossas almas, está preparando as pessoas, acostumando as pessoas com a ideia de um microchip na mão. E eu vou te mostrar isso aqui num seriado do Netflix, que é um veículo de informação de Satanás, que acostuma as pessoas a botar um microchip, e vocês não vão acreditar no que eles estão falando nesse seriado que se chama Salvação. Então dá uma olhadinha no que eles estão falando para acostumar as pessoas a colocar um microchip na mão ou na testa, que vai ser a marca da besta. O que é isso? Um dispositivo de implantação NFC criado por mim. Desculpa, não entendo linguagem técnica. Olha, você vai sentir uma picadinha. Desculpa, eu acabei de implantar um chip na sua pele. Igual o outro. Desculpa, eu acabei de implantar um chip na sua mão, e olha onde o chip está implantado. No mesmo lugar que a gente vê em filmes, no mesmo lugar que a gente vê em séries, no mesmo lugar que o microchip hoje em dia já está sendo implantado nas pessoas, para elas terem habilidades especiais. Então, eles estão acostumando aqui as pessoas a colocar um microchip, a hackear o seu corpo. Isso aqui é satânico, é uma referência clara à marca da besta. Mas olha o que ela fala ainda por cima aqui. Vou até aumentar um pouco o volume para você ouvir o que ela está falando. Igual o outro que me deu, que pude achar a salvação? Semelhante, mas atualizado. Igual o outro que me deu para encontrar a salvação. Olha essa frase que eles colocam nesse seriado da Netflix. Eu tenho quase certeza que todo esse seriado foi
intencional só para que essa frase seja colocada no seriado para acostumar as pessoas. Então eles estão acostumando as pessoas que para você encontrar a salvação, você tem que colocar um chip. E o mais interessante é que o salvação aqui no seriado é uma nave espacial que vai sair da Terra para fugir de um asteroide que vai atingir a Terra, ou seja, fugir de um julgamento. Então, para você ir nessa nave, para você encontrar a salvação, que é o nome da nave, você tem que botar o microchip. Isso aqui é uma programação neurolinguística para as pessoas se acostumarem a colocar um microchip, falando que o microchip é uma coisa boa. Então, nós vemos também Satanás aqui, através de seriados, através de entretenimento atual, acostumando as pessoas a colocarem um microchip na pele para preparar para a marca da besta. Então, isso aqui é seríssimo. Nós estamos há pouquíssimo tempo do arrebatamento. Creia nisso, porque esse é o único jeito e o último jeito que você vai ter para conseguir finalmente superpoderes, mas mais do que isso, para você conseguir estar ao lado do seu Salvador, que veio aqui para entregar a vida dele perfeita para você, que estava condenado pelos todos os erros que você cometeu na sua vida. Ele que já tinha superpoderes, desistiu desses superpoderes para vir aqui morrer por você, e é por amor que você tem que seguir ele, não por interesse. Então, creia nisso, porque é uma verdade, e esteja esperando ansiosamente, como diz aqui na palavra em Filipenses 3, esteja esperando ansiosamente pelo Salvador, pelo Senhor Jesus Cristo, porque só assim, quando Ele vier, que Ele vai transformar nossos corpos ao corpo semelhante dele, glorificado. Então creia nisso, porque é uma verdade, e nós estamos muito perto de acontecer. Talvez nós temos menos de 40 dias para que isso aconteça, e é só agora que você vai ter essa chance. Então creia, continue caminhando em santidade, continue vigiando as notícias, continue esperando ansiosamente pelo Senhor, porque todas as coisas vão mudar muito, muito em breve. Maranata. Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata. Gratidão a vocês que apoiam este canal, a sua ajuda é de extrema importância e faz toda a diferença para mim quando crio os vídeos. Vocês valorizam aquilo que é para Deus e assim ajuntam tesouros no céu.